Gente, deixa eu trazer aqui o resultado de uma pesquisa para que a gente possa também inserir esses dados, essas avaliações que vocês estão fazendo, mas debruçado justamente nessa pesquisa Poder Data, que foi realizada entre os dias 5 e 7 de junho de 2022 e que indica uma estabilidade na sucessão presidencial. Nós vamos dar uma olhadinha na simulação para o primeiro turno. O resultado está na tela. 43% das pessoas que participaram dessa pesquisa, que inclusive tem o registro, é importante a gente registrar aqui, BR-01975/2022, disseram que 43%, a pesquisa diz 43% das intenções de voto vão para Lula, 35% Bolsonaro, 6% Ciro Gomes, 2% André Janones, Simone Tebet, Emael, Luciano Bivar, ambos com 1%. O restante dos participantes não pontuaram, 0%. E aí nós temos o resultado dos nulos e brancos, somam 5%, e não sabem ou não responderam à pesquisa, 5% também. Vamos para o segundo turno, Edu, é isso? Coloca na tela, por favor, o resultado da pesquisa estimulada do segundo turno, justamente do Poder Data, que a gente está avaliando aqui. 50% das pessoas entrevistadas disseram que vão votar em Lula, 40% em Bolsonaro, 9% brancos e nulos e 1% não sabem ou não responderam. Ô Serrão, a gente identifica justamente nessas pesquisas uma vantagem do Lula, mas do ponto de vista prático, na campanha, o que isso significa? Significa que a campanha primeiro tem que começar. E até agora a campanha eleitoral não começou. Esse é o ponto. Nós estamos com uma sucessão presidencial que está levianamente antecipada, mas a campanha eleitoral de fato não começou. Bolsonaro até agora só fez discurso institucional. Tudo isso que ele tem falado até agora, ele joga só para a galera dele. Não está fazendo a campanha para conquistar novos votos. Então a campanha não começou. Pesquisa agora é retrato soviético do momento, repito sempre isso, elas têm servido de propaganda para sustentar o insustentável. Lula, primeiro num país honesto, jamais esse cara poderia ser candidato a presidente da República. Só num país dominado pela juristocracia, pela cleptocracia, que alguém condenado por corrupção e que não foi perdoado, foi descondenado, teve as provas anuladas, mas as provas estão lá, elas existem, ele não seria candidato em condições normais. Mas no Brasil da anormalidade, ele é. Então, é isso que a gente tem que aturar. E Lula, repito sempre, foi jogado candidato para que a terceira via aparecesse. O papel dele era desgastar Bolsonaro para a terceira via entrar. Só que a terceira via não entra, não chegou e nem vai entrar, porque não tem terceira via. O Brasil está polarizado entre os honestos e os desonestos. E as pesquisas tentam nos fazer crer que a maioria dos brasileiros é composta de gente desonesta que quer a volta da corrupção, do atraso, da exploração estatal, do aumento abusivo do poder estatal sobre a vida das pessoas. O brasileiro quer realmente isso? Eu duvido. Não tem pesquisa. Vai para a rua, ouça as pessoas que elas não estão dizendo isso em sua maioria. Então, não dá para acreditar nesses cenários que estão aí. Mas debater, a gente debate, a gente discute. Piperno, você acredita na estabilidade do Ciro até o fim? Porque realmente há uma resiliência do voto dele até o momento, né? Segundo as pesquisas. Olha, Paulo, você tem razão. Ele não consegue decolar. Faltam só 116 dias. Mas ele se mantém, né? É isso que eu tô me referindo. Fica naquela coisa de 5, 6 a 9, né? Enfim, dependendo aí do levantamento. Mas, na verdade, Paulo, já é o momento também de bater nos 2 dígitos. Porque senão vai ser muito difícil convencer o público interno, né? Especialmente o seu partido, e principalmente alguns palanques regionais, estaduais, né? De que ele possa ser um candidato viável. Veja, nos últimos dias ele chamou muito atenção por participação de 5 horas aí em podcast, recorde, por bater muito no Lula, de uma forma diferente do que faz o bolsonarismo. Ele defende... Eu acho diferente, ele bate muito mais no Lula do que o bolsonarismo. O Ciro é inteligente, né? Então, agora... que eu tô querendo entender o diferente dele. Ele é diferente, então, ele bate muito agora, mais. Isso não tem resultado em avanço
Pesquisa, os percentuais dele continuam muito ruins. E veja, a cada dia, cada pesquisa em que essas diferenças das pesquisas telefônicas, elas se mantêm aí em 8, 10, 12, nas pesquisas presenciais, 15, 18, 20, isso é mais tempo de jogo jogado em favor do Lula, porque vai diminuindo o tempo, a margem de reação para os outros. E aí, para o Lula também tem algo que está muito na zona de conforto. Todo dia o bolsonarismo faz o mesmo tipo de crítica. Isso já está precificado há muito tempo. Quer dizer, quem tinha que ouvir isso, quem se deixava seduzir por isso, já seduziu há muito tempo. O problema é que eu não vejo crítica, talvez um pouco do lado do Ciro, capaz de sair um pouco daquilo que já se ouviu esse tempo todo. Então, para o Lula, o jogo até aqui está muito cômodo. Então, mas a minha pergunta é justamente essa, pensando do ponto de vista prático da campanha. Se ele continuar com esse desempenho, o PDT e ele mantém a candidatura até o fim? É ruim isso, Paulo, porque hoje, por exemplo, eu vi um outro levantamento em que 27% dos eleitores dele admitem voto útil. Isso é fatal. Quer dizer, então, ele só vai espantar isso a partir do momento que tiver 2 dígitos e se comprovar mais viável. Por favor, Marco. Eu acho engraçado, a esperança é a última que morre para o Piperno, né? Acho até bonitinho. É uma espécie de projeção romântica que ele tem do ideário socialista de Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes, Paulo, a gente também... Eu acho que a gente traz o nome dele aqui até de maneira um pouco... parece que é uma doação que a gente faz, porque ele faz qualquer coisa para aparecer. A última que ele deu agora foi de guerra civil, vai escancarar uma guerra civil se o Bolsonaro perder. Ele tá toda hora querendo fazer uma vinhetinha para aparecer. E é a vinheta mais escandalosa possível. A última foi ele chamar o Bolsonaro de nazista. Então ele tá sempre tentando fazer o que dá para fazer para aparecer. Por quê? Porque não tem uma proposta. Você fala, qual que é a proposta do Ciro? O próprio Lula, que fez as diretrizes, né, como disse o Piperno ontem, estabeleceu as diretrizes, uma série de eufemismos. Você vê o discurso do Lula completamente translocado e radical, completamente socialista, avançando sobre propriedade privada, avançando sobre liberdades individuais. E daí você vê lá as diretrizes e a imprensa fala, não, veja bem, aqui estão as diretrizes de Lula. Então, esse método eu acho péssimo para pautar qualquer tipo de debate público. Esse pessoal está fazendo muito mais isso para aparecer e ter algum tipo de espaço midiático, porque a verdade é uma só. Quem pauta a imprensa hoje é o Bolsonaro, não são eles. Por isso que eles estão fazendo, por isso que eles estão radicalizando demais no discurso. Só quando ele porque eles estão golpe. Precisando, com todas as forças, aparecer. Porque você vê até que a relevância deles na esfera pública, no ambiente público, na rua, é zero. Eles não têm manifestação qualquer em prol dessas ideias que eles ficam defendendo constantemente. Fala, Constant. Não, eu concordo com o Marco e digo mais, quando eles não têm mais o que inventar, olha como é que a coisa funciona, né? O grau de coordenação da esquerda e da imprensa contra Bolsonaro. Hoje todo mundo acordou com essas notícias aí de 30 e tantas milhões de pessoas famintas no Brasil. Nunca teve tanta gente há 30 anos, um estudo novo mostrou e tudo mais. Aí você vai ver, né? Teve até direito a turminha do Boulos, do MTST, invadindo o shopping em Guatemi para fazer baderna, para gritar contra a ostentação, porque eles estão famintos. A gente vai falar disso, Constant. Eu já estou antecipando, tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, Paulo, estou antecipando porque tem a ver com isso, com a questão da pauta e da coordenação dessa turma, né? O responsável pela tal pesquisa, Renato S. Maluf, ele é autor de um livro chamado Para Além da Produção, Multifuncionalidade e Agricultura Familiar. Imagina se não é suspeito esse troço, né? E na pergunta da pesquisa, não consta a manchete que foi dada nos veículos de comunicação. Não consta a fome. O número sai de uma pergunta sobre insegurança alimentar. Você tem medo que possa vir a faltar comida? Quer dizer, olha como uma coisa é diferente. E aí, no mesmo dia, uma coincidência incrível, a turminha do Boulos vai lá fazer baderna no Iguatemi. Então, eu estou chamando atenção para isso, antecipando pauta, porque essa turma está desesperada atrás de uma narrativa. Eles não conseguem, nada cola. O Piperno tenta com bastante esforço, até a gente reconhece esse mérito, diariamente, mas não cola. Aí o pessoal que reclama num dia da possibilidade de ingerência do Bolsonaro na Petrobras, o Piperno foi um desses. Nada vai dizer sobre a declaração direta do Lula.
O Lula disse agora que resolveria a questão do preço da Petrobras numa canetada. Constar, Piperno tem algo a falar sobre isso? Eu preciso interromper vocês. Eu vou falar, a gente vai voltar.